Por que é tão importante colocar limites e por que é tão difícil colocar limites? Talvez uma das coisas mais sábias que a gente tem que aprender nessa vida é aprender a dizer não, mas também aprender a receber não. Quem sabe dizer não e quem sabe receber não, vive muito melhor, porque o não faz parte da vida, o não faz parte da experiência de viver. Não dá pra gente aceitar tudo, dizer sim pra tudo e só receber sim. Se a gente diz sim pra tudo, a gente perde uma parte nossa, a gente não consegue cuidar da gente, a gente aceita tudo. E se a gente não consegue receber um não, a gente fica mimado com a vida. Então é normal a gente receber um não sem bater na autoestima e dizer um não sem se sentir culpado. Quem consegue fazer isso vive muito melhor. Porém, muita gente tem dificuldade de impor os seus limites. Por quê? Você fala, pô, Fred, por que eu tenho dificuldade de dizer não, né? Quando eu falo pra alguém eu me sinto meio culpado, eu tenho medo, vai que eu vou desagradar a pessoa. Então o primeiro ponto é entender por que você tem tanto medo de desagradar alguém. Desagradar alguém faz parte da vida. Lembra de uma coisa que eu vou te falar, tá? Isso é muito importante. Desagradar, não suprir as expectativas de alguém, não é desrespeitar. Não vai dar pra gente suprir a expectativa do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, do namorado, da namorada. Às vezes a gente vai querer fazer o que a gente quer e não é o que o outro imaginaria. Não quer dizer que a gente vai desrespeitar, mas talvez a gente queira uma profissão e o outro acha que é isso. Talvez a gente não queira ir numa festa e o outro quer que a gente vá. A gente tem que fazer escolhas. Então a gente tem que ter este autocuidado. Então é extremamente importante entender que o autocuidado faz parte de uma vida bem vivida e não há autocuidado sem aprender a dizer não. Porém, as pessoas que não sabem colocar limite, não sabem dizer não, elas têm medo de não serem aceitas. E aí entra aquele dilema que eu já falei pra vocês, da pessoa boa e a pessoa boazinha, né? Os dois são pessoas boas, só que a pessoa dita boazinha, que é a pessoa que não sabe impor limites, que não sabe dizer não, é aquela pessoa que quer ser aceita a qualquer custo, né? Que o pensamento dela quase sempre vai, e se eu disser não, a pessoa vai achar que eu sou chato, eu vou desapontar e vai ter um atrito, eu não sei se eu quero, aí o outro sempre me convence a fazer o que ele quer, mas eu não consigo manter a minha opinião, aí vai que o outro pensa mal de mim, acha que eu não sou legal. Então tem toda essa linha de pensamento de eu quero ser aceito pro outro. E entra um princípio muito importante: autocuidado e egoísmo não são coisas iguais, tá? Autocuidado é pensar, cara, isso aqui vai ser melhor pra mim, eu preciso fazer, mas não vai fazer mal diretamente ao outro. O egoísmo, no geral, faz mal diretamente ao outro. Tipo, um exemplo. Você imagina que sexta-feira à noite é seu aniversário, ou o meu aniversário, tá? E eu te convido pra ir no meu aniversário. Sexta-noite é meu aniversário, eu queria muito que você desse uma passada lá, certo? O que seria uma atitude de egoísmo? Se você chega sexta-noite e fala, ai cara, não tô com saco de ir, hoje eu não tô muito afim. É um pouco egoísta, porque você sabe o quão feliz eu ia ficar. Então você não tá cedendo parte sua em prol de estar ali. Mas Fred, será que não é um autocuidado? Não é um autocuidado necessariamente, porque claro que essa linha é muito tênue, né? Mas porque você tá pensando só em você e assim, ai, dane-se, nem vou lá, eu sei que vai fazer feliz, mas dane-se, ele que se ferre lá, eu não quero ver. O autocuidado já parte de um princípio de, putz, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Vamos dizer que você tivesse uma entrevista de emprego, você fala, pô, não vou conseguir passar lá no Fred, porque eu tenho uma coisa importante pra mim. Eu não tenho nada e eu tô me lixando pra você. Outro, eu tenho uma coisa que é importante e eu sei que eu preciso acordar muito cedo. Então eu te falo, Fred, eu não vou conseguir passar no teu aniversário porque eu tenho uma entrevista muito cedo de trabalho que pra mim é muito importante, mas eu te dou uma passada esse final de semana, a gente conversa. Foi autocuidado. Eu posso ter ficado triste, Fred, mas você não fez isso diretamente. No egoísmo você falou, dane-se, eu não quero que o outro, quero que ele se lixe. Então o egoísmo é tipo, eu penso em mim e dane-se como você vai sentir. O autocuidado, eu penso em mim porque eu sei que isso vai me fazer muito bem nessa situação. Então o autocuidado é sempre uma linha tênue, mas é sempre importante a gente lembrar.
Então, a gente tem que impor limites, a gente tem que aprender a dizer não, cara, isso aqui não tá bom pra mim, eu não tô afim, eu não vou nessa festa, eu quero ir embora agora, eu me sinto assim, e você se sentir bem com isso. O filtro do autocuidado, do egoísmo, você sempre vai ter que ter dentro de você, pô, isso aqui foi um pouco egoísta da minha parte, eu podia ter ficado um pouco mais com a pessoa. Não, cara, isso aqui foi autocuidado meu, já tava um tempão lá com a pessoa e agora eu queria voltar pra casa porque eu tava cansado. Entende como é uma linha tênue que a gente vai aprendendo com a maturidade? Mas não deixa de impor teus limites, não deixa de dizer não, não deixa de falar o que é importante, não deixa de verbalizar o que é importante pra você. Isso vai te fazer ter admiração por você mesmo, porque você vai se olhar e falar, pô, eu consigo resolver, sabe? Eu fiz o que eu queria fazer, eu fui honesto comigo. Você vê como aprender a dizer não, impor seus limites, tem uma conexão muito grande com a admiração que você tem por você mesmo, a tua autoestima de, pô, eu banquei a minha escolha, eu fiz o que eu queria, eu fui honesto comigo, eu fui autêntico comigo. Isso vai criando em você mais autoestima, mais segurança, mais capacidade de olhar pra você e entender que você consegue fazer as suas escolhas sem se importar demais com o que os outros vão pensar. Ah, mas vai magoar. Talvez afaste quem é pra afastar. Talvez distancie quem não era uma boa pessoa, né, perto de você, né, não te fazia bem no caso. Então deixa isso muito claro e aprende a dizer não e receber não.